Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Olha que interessante. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos, separados. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é um texto bastante conhecido. A carta de Paulo aos Romanos é o maior estudo teológico cristão no Novo Testamento. É a carta que vai dar para a gente uma base bíblico-teológica de questões fundamentais na fé cristã. É através dessa carta que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes gentios e aos crentes judeus, ali de Roma, o apóstolo Paulo vai explicar que todos estavam debaixo do pecado, tanto os religiosos quanto os não religiosos, todos precisam e precisavam ali reconhecer os seus pecados e todos precisavam ser justificados pela fé. Então, só por meio da fé a gente pode chegar a Deus. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro de que ninguém alcança salvação sem a mediação de Jesus Cristo. Ninguém alcança salvação por atos de boas obras. Ninguém alcança salvação por sacrifício. Ninguém alcança salvação por meio da obediência à lei. Pelo contrário, ao se referir à lei de Moisés, o apóstolo Paulo diz aos romanos que a lei veio para dizer para os homens e mulheres que eles precisavam de salvação. A lei veio como uma espécie de tutora provisória, né, desse acesso à fé. A lei veio para mostrar para o ser humano que ele precisa do perdão de Deus, ele precisa se reconciliar com Deus, e por isso no texto que lemos, Paulo diz que todos pecaram e por isso estão separados da presença de Deus, e ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo está dizendo que todos precisam de Deus, logo é por meio de Jesus, do reconhecimento do sacrifício de Jesus, é que nós podemos ter a possibilidade de reconciliação com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos regenerados, nós somos, por fim, reconciliados com Deus. Então, todos precisam dessa salvação.
dessa experiência de ter um encontro com Jesus, à sua maneira, a partir daquilo que é próprio de cada um, mas é necessário que nos encontremos com Jesus ressuscitado. E esse texto me fez pensar um pouquinho sobre possíveis percursos de espiritualidade que a gente vai construindo em nossa fé cristã. E eu lembrei de um teólogo, filósofo do quarto século depois de Cristo, que eu gosto muito, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho foi uma figura assim, bastante interessante. Se por um lado ele atrapalhou em alguns aspectos a fé cristã, por outro lado ele foi um cara espetacular em alguns conceitos cunhados por ele. O Santo Agostinho, ele dizia de 4 estágios da vida cristã. Primeiro estágio é um estágio que ele chamava do período pré-queda, isto é, Deus havia criado homem e mulher, colocado no jardim do Éden, e eles estavam em plena comunhão com Deus, entre eles e com toda a humanidade e toda a criação. A esse período de pré-queda, o Santo Agostinho diz que nós tínhamos ali uma capacidade para pecar e, ao mesmo tempo, uma capacidade para não pecar. Na língua dele, posso pecar e posso não pecar. Então, a gente tinha essa possibilidade de atender ao pecado e a possibilidade de não atender. Porque ali, pré-queda, antes da queda da humanidade, havia liberdade e era uma liberdade sem inclinação para o mal. Não havia crise na humanidade. Olha que curioso, a gente pensar em uma época na qual não havia nenhum tipo de crise na humanidade. Não havia nenhum tipo de crise presente dentro do homem, dentro da mulher. Porém, tem um texto que vai dizer lá, Gênesis capítulo 3, da queda da humanidade, a partir da desobediência do Adão e da Eva, o ato deles de rebeldia, de quererem ser igual a Deus e quererem se tornar independentes de Deus, a gente tem aí um período no qual Agostinho vai dizer que ali surgiu então para nós a incapacidade para não pecar. Isto é, a partir da queda de Adão e Eva, a nossa condição passou a ser uma condição de pecadores e pecadoras. Isto é, além da liberdade que tínhamos já ali de tomar as nossas decisões, surgiu então a nossa inclinação para o mal. É importante dizer que para o Agostinho de Hipona, o mal como ente, como coisa, não existe. O que existe é a maldade praticada pelos homens e pelas mulheres. O mal não é entidade. O mal ele só aparece a partir de ações pecaminosas, maldosas de homens e de mulheres. Então, se num primeiro momento a gente tinha a capacidade de não pecar, porque não havia pecado em nós, pós-queda a gente perdeu a capacidade de não pecar. A partir dali, a única possibilidade da humanidade necessariamente passou a ser viver em pecado. Porém, Jesus veio, e aí o Santo Agostinho vai dizer de um terceiro estágio, que é o estágio do renascimento. E todos nós, provavelmente, tomara Deus, estamos nesse estágio aqui. Renascemos a partir do nosso arrependimento e da nossa fé em Jesus. E aí o Santo Agostinho vai dizer que após esse renascimento que experimentamos no nosso movimento de espiritualidade, então a gente entrou no estágio no qual a gente passou a ter a capacidade para não pecar. Ele vai dizer, possa não pecare, né? A gente seguiu com a nossa liberdade, com a nossa possibilidade de escolha, mas também passou a existir dentro de nós um conflito. Parte de nós tem uma inclinação para o mal versus a inclinação para o bem. Então, a gente tem capacidade para não pecar, mas também tem capacidade para pecar.
E essa condição de renascidos, de nascidos de novo, deu para a gente a possibilidade de que, apesar de pecadores, nós não precisamos viver pecando. Nós não precisamos permanecer numa condição de escravos e escravas do pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo pensou nessa imagem da escravidão para falar sobre isso. Ele diz que nenhum homem, nenhuma mulher podem ser livres enquanto estão na condição de escravos do pecado. E aí é interessante, porque o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vai justamente nos dizer que essa nossa condição de regenerados nos tirou, nos resgatou da condição de escravos do pecado. Isto é, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e uma vez que nos tornamos a habitação do Espírito de Deus, então a gente tem a possibilidade da inclinação tanto para o mal, por conta da nossa natureza humana, mas também uma inclinação para o bem. Por fim, quando reencontrarmos Jesus, formos restaurados plenamente por Ele, a gente vai entrar no quarto estágio que o Agostinho de Hipona vai chamar do estágio glorificado ou de glorificação. Isto é, nessa nova condição, estando glorificados, estando plenamente restaurados por Jesus, no final dos tempos, ali a nossa condição será de incapacidade para pecar. Não posso pecar. Então, finalmente teremos a liberdade plena e apenas a inclinação para o bem. É só quando houver a restauração da humanidade, da criação de todas as coisas, é que deixaremos de ter essa inclinação para o mal e seguiremos apenas com a inclinação para o bem. Ali o mal não mais existirá, apenas vai estar em nós, entre nós e no nosso entorno, o supremo bem. Isto é, Cristo será tudo em todos. Então, essa é a condição que nós ansiamos. Ansiamos por esse tempo no qual teremos unicamente a influência do bem e abandonaremos essa nossa condição e essa inclinação para o pecado. Então, pré-queda, pós-queda, renascimento e glorificação. Tem um autor chamado Thomas Boston, ele é do século, ali, final do século XVII, início do século XVIII, que ele tem um texto famoso chamado A Natureza Humana em seu quádruplo estado. Ele era um puritano, movimento do puritanismo escocês, e ele define também, com base nessa ideia do Santo Agostinho, 4 estados da natureza humana. Esse primeiro estado, pré-queda, ele chama de integridade primitiva, isto é, antes da queda nós estávamos inteiros, nós não estávamos discindidos, dissociados, divididos, não tinha esse lance do bem e do mal, ali havia uma integridade primitiva. Pós-queda, o Thomas Boston vai chamar de um estágio aí, de um período de completa depravação, isto é, o homem e a mulher não conseguiam, não poderiam servir a Deus porque tinham abandonado o seu Criador, até que esse período do renascimento ele vai chamar como recuperação iniciada, isto é, tendo reconhecido os nossos pecados e pela fé recebido Jesus e tendo tido o encontro com Jesus, nós fomos iniciados num processo divino de recuperação. E por fim, entraríamos aí numa fase ou no estado de felicidade ou miséria consumada, isto é, quando o mal não existirá mais, quando estaremos com Jesus, ocasião na qual o veremos como ele é, nós seremos transformados, nós seremos glorificados e ocasião na qual não teremos mais a influência do mal, porque todo o mal terá sido consumado e só restará a satisfação plena.
E aí, por que eu estou dizendo desse conceito teológico tão importante do Santo Agostinho, reforçado aqui pelo Thomas Bosch do século XVII, e por que o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6? O que isso realmente implica para nós? E aqui eu estou propondo que a gente pense numa hipótese de pelo menos 3 estágios da nossa vida cristã, considerando que nós estamos ali no terceiro estabelecido pelo Agostinho. Nós estamos na fase do renascimento, uma vez que nascemos de novo com Jesus, ou segundo o Thomas Boston, nós estamos na recuperação iniciada, isto é, nós iniciamos um processo de recuperação, ou melhor, nós fomos iniciados num processo de recuperação divina. E aí eu fico pensando que nesse nosso processo de recuperação divina, é possível que a partir da nossa primeira experiência, ainda que para alguns seja difícil ou quase impossível de datá-la, da nossa experiência com Jesus, a gente vem passando, se tudo estiver ocorrendo bem, por algumas fases. Certamente é possível que alguns não tenham passado por essas 3 fases, exatamente como eu vou propô-las aqui, mas eu estou partindo realmente de uma experiência pessoal. Eu vou fazer 37 anos, há quase 22 anos atrás, eu tive uma experiência com Jesus e fiz uma migração de um cristianismo católico para um cristianismo protestante evangélico. Acredito que os católicos eles são nossos irmãos, eles têm a fé em Jesus e toda a construção católica tem uma origem semelhante à nossa no cristianismo do primeiro século e a partir dos pais da igreja. Mas a minha experiência no catolicismo foi uma experiência puramente religiosa. Repito, a minha experiência no catolicismo foi uma experiência unicamente religiosa, sem ter tido efetivamente uma experiência com Jesus de Nazaré, com Jesus, o Filho de Deus, e com Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fui alcançado por Jesus enquanto li as Escrituras no Evangelho de Mateus há quase 22 anos atrás, aos meus jovens 15 anos de vida. E aí eu percebo que, tendo iniciado há 22 anos atrás esse processo de renascimento, eu então passei por essas 3 fases. A primeira fase é mais ou menos a seguinte: tive um encontro com Jesus e a partir dali eu comecei a achar que eu fosse melhor do que aquelas pessoas que não criam em Jesus, de que eu era puro e os demais eram impuros, de que eu era santo e os outros pecadores. E essa primeira fase da experiência cristã tem um lado maravilhoso, que é o nosso desejo de aproximação de Deus, de Jesus, das Escrituras, a nossa sede, a nossa intenção de busca, a experiência da novidade de vida, a experiência do novo nascimento, a experiência de estar perto de Jesus, de sentir que os seus pecados foram perdoados, de sentir que a tua vida foi restaurada, de sentir que a paz que excede todo entendimento alcançou o seu coração, alcançou a sua vida. Mas, por outro lado, também, pelo menos na minha experiência, eu chamo de uma experiência de ilusão de onipotência infantil. Parecia que eu estava tão firmado e eu era tão perfeito e eu era tão santo que Deus estava a meu serviço. Qualquer oração minha ou todas as orações minhas deveriam ser respondidas porque eu estava em plena comunhão com Deus, porque eu tinha encontrado Jesus, porque eu tinha me transformado e me percebido como filho do rei. Logo, eu deveria ter direito a todas as benesses, a todas as bênçãos de Deus. E eu sei que a minha experiência não necessariamente
foi a experiência de todos vocês, mas isso pode ter acontecido com vocês numa ordem diferente da minha. Então eu lembro que foi um período em que eu me achava muito certo sobre as verdades e os demais estavam errados. E aí, necessariamente, eu caí no moralismo, numa soberba, numa superioridade, num preconceito. Eu lembro que nessa época cheguei a aconselhar muitos homossexuais dizendo que eles deveriam ter um encontro com Jesus porque eles teriam experimentariam o que depois de um tempo a gente ouviu esse absurdo e veio a ser chamado de cura gay. Enfim, nesse período eu tinha essa ilusão, eu tinha essa pretensão de ter esse poder, de ter essa verdade comigo e de ter esse poder sobre a vida das pessoas. Por isso eu estou chamando esse meu primeiro movimento de espiritualidade, esse meu primeiro estágio de ilusão da onipotência infantil. Depois, graças a Deus, eu entrei no segundo estágio. É um estágio tipo, não sei de nada e não posso fazer nada por ninguém. É um período, e foi um período de muitas dúvidas, suspensão de várias certezas infundadas. A ilusão infantil de onipotência começou a ser destruída pela realidade da vida, por perdas que eu vivi, decepções, fracassos, por testes não aprovados, isto é, a fé colocada em prova não deu exatamente aquele resultado que eu achava que a minha fé deveria dar. E eu digo que nesse período eu entrei num processo de crise existencial e espiritual. No meu caso, eu vivi essa experiência enquanto eu estudava teologia num seminário interno. Num primeiro momento foi difícil, mas eu percebi que eu fui baixando a bolinha, como a gente costuma dizer, eu fui percebendo que eu não tinha tantas certezas quanto eu imaginava que tivesse, que eu não estava tão correto assim, que eu continuava com os meus pecados, que eu não era perfeito, que eu não tinha e nunca tinha possuído ou passado a possuir verdades absolutas. Então eu entrei em crise. Essa fase eu chamo de desilusão necessária. E isso é importante que aconteça com a gente em algum momento do nosso movimento de espiritualidade, das nossas experiências com Deus. Não é possível sustentar uma fé na qual Deus é subordinado a nós. Uma fé na qual Deus está ao nosso serviço. A verdade está sempre conosco. A intolerância fica muito presente quando a gente acha que está certo o tempo inteiro. Quando a gente acha que acessou todas as partes de Deus e todas as verdades de Deus. E aí, mais uma vez, isso me faz lembrar do Santo Agostinho no seu maravilhoso livro das Confissões, Confissões do Santo Agostinho, quando ele diz que tudo que ele conseguiu conhecer de Deus foi em parte. É como se ele conseguisse enxergar só um pedaço de Deus. E nessa fase de crise, eu saí de uma ideia que eu achava que já podia acessar Deus por inteiro e caí numa crise de que eu não conseguia acessar nada, de que eu não sabia de nada. E isso foi um momento importante de decepção com a fé, de decepção com as estruturas religiosas, de descobrir que religião, em vários momentos, é um caos na humanidade, que estruturas religiosas podem destruir a fé de alguém, que estruturas religiosas nem sempre estão com a finalidade da edificação, do bem comum, do evangelho de Jesus, da expansão do reino de Deus. Então, essa foi a minha fase de decepção com aquela ideia e construção de fé que eu tinha experienciado no momento anterior. Até que, por fim, eu entrei numa terceira fase, que eu fui percebendo nessa terceira fase que eu não era melhor do que ninguém, porém, eu fui tendo mais clareza e reconhecendo de que Ele, Jesus, me amou e me ama. E ainda mais, eu fui percebendo, eu fui
presenciando e vivendo intensamente a experiência de expansão de mente, que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, e mais ainda, eu passei a reconhecer que Deus amou a todos e a todas. Eu fui despertado para a realidade de que o amor de Deus não era exclusivamente para mim. De que o amor de Deus em relação a mim era exatamente igual ao amor de Deus em relação a qualquer pessoa. A qualquer homem, a qualquer mulher, de qualquer cultura, de qualquer orientação, de qualquer religião. Eu percebi que o amor de Deus era igual para todos. Ali eu vivi a maravilhosa experiência do escândalo do Evangelho, que eu cito sempre João 1:29, quando João, o Batista, estando no Rio Jordão, percebe Jesus se aproximando. João olha para os seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o pecado do mundo é o pecado de todas as pessoas, o que significa que o amor de Deus é para todos e o amor de Deus é incondicional. E essa fase eu chamo de maturidade cristã. É só na maturidade cristã que a gente inicia o processo de apreciação e de aprendizado do que é a graça de Deus. É só nessa fase da maturidade cristã que a gente começa a experimentar uma sensação e uma existência de independência dependente. Isto é, eu sou independente, eu sou livre para decidir, mas eu posso escolher depender de Deus, conforme o texto que lemos em Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo diz: agora, ou você escolhe ser escravo do pecado, ou você escolhe ser escravo da justiça de Deus manifesta na vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor. E foi aí que eu fui descobrindo e que tenho descoberto a tolerância, e é nessa fase de processo de amadurecimento da fé cristã que a gente passa a desenvolver um pouco melhor o nosso autoconhecimento acerca dos nossos limites, das nossas possibilidades. É aí que a gente passa a compreender que o amor de Deus não tem a ver com obediência. Insisto, o amor de Deus não tem a ver com obediência. O amor de Deus não tem a ver com boas obras. O amor de Deus não depende disso, nem da obediência, nem das boas obras, nem da atenção às leis, nem da moralização. O amor de Deus não depende do certo e do errado e do nosso moralismo. O amor de Deus não precisa respeitar as nossas regras. O amor de Deus é a experiência de transcender a vida, é a experiência de ter um encontro com Jesus, se perceber pecador, se perceber necessitado de transformação pelo poder do Evangelho de Jesus, dessa boa notícia, dessa palavra de Deus, desse verbo encarnado e dessa experiência de viver com o Senhor Jesus. O amor de Deus constrange o nosso coração, e o amor de Deus, como diz a palavra, é derramado e já foi derramado em nossos corações. E nesse momento, a gente vive a experiência de sair da infantilidade. Isto é, quando eu vou descobrindo e expandindo a minha experiência com Jesus, eu descubro que a satisfação na vida não está nas respostas das orações, não está naquilo que Deus pode fazer por mim, mas está na experiência de existir com a fé que foi colocada pelo próprio Jesus através do Espírito Santo no nosso coração. A beleza da vida não está nos ganhos que a gente vai alcançando na vida.
está na experiência de acreditar que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Evangelho de Jesus é um convite de intimidade com o divino e com o humano, com Deus na pessoa de Jesus, impulsionados pelo Espírito Santo, misturados na vida, na existência, nas experiências do dia a dia, na beleza do encontro, na sensibilidade de perceber Deus enquanto conversamos com um amigo, com um parente, com a esposa, com os filhos, enquanto a gente dorme, enquanto a gente se alimenta, enquanto a gente trabalha. É a experiência de viver a vida da melhor forma possível, com dignidade e buscando a dignidade de todos aqueles que estão no nosso entorno e tendo que admitir constantemente de que Deus ama a todos e a todas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está nem aí para a nossa intenção de estabelecer regras de entrada do reino de Deus ou de participação nos nossos meios, em nossas comunidades. O amor de Deus é sempre um amor de acolher, é sempre um amor de restauração, é sempre um amor que devolve a todas as pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todas as realidades, a possibilidade da criatividade, a possibilidade de expansão, a possibilidade de vida. E ao encontrar esse Jesus, ao ter contato com essa experiência de amadurecimento, o Evangelho fica muito maior. O Evangelho deixa de estar restrito a qualquer estrutura religiosa. A experiência cristã deixa de ficar atendendo o tempo inteiro a um conjunto de regras. Mas é uma experiência que se expande todos os dias. É a experiência que escandaliza os nossos conceitos, que derruba as nossas verdades, que destrói as nossas certezas, que vez ou outra nos permite a estadia temporária em situação de angústia do não saber. E diante da angústia, diante da incerteza, diante de algumas impossibilidades frente às situações da vida, a gente pode mais uma vez apresentar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu reafirmo a minha fé em Ti. Eu reafirmo a minha esperança no Senhor. Porque a minha fé não está em situações, a minha fé não está no cálculo que eu faço sobre quantas orações foram respondidas ou não. A minha fé não está em que o bem que o Senhor está fazendo no mundo tenha que atender aos critérios que eu estabeleceria para que o bem acontecesse na vida das pessoas em diversas situações, mas está em constantemente eu reconhecer que eu ainda não sei, que o que eu sei é pouco, o que eu acessei ainda é pouco, mas graças a Deus que eu já acessei o suficiente para entender que o Senhor é maior do que eu, que o Senhor é maior do que os conceitos que eu tenho a respeito do Senhor, que o Senhor tem um amor que transcende ao meu amor, que se cansa, que desiste, mas o teu amor não desiste, o teu amor não descansa, o teu amor continua sendo derramado nos corações, o teu perdão continua alcançando o maior número de pessoas possíveis nas diversas realidades, o teu amor continua alcançando a vida das pessoas. Diante desse Deus e diante dessa experiência com Jesus, o nosso coração se constrange. O nosso coração se constrange porque o amor dele está para todos, está para todas. O amor dele não desiste de ninguém. O amor dele não abandona ninguém. O amor dele deixa 99 e vai buscar que se perdeu. O amor de Jesus não desiste de ninguém. O amor de Jesus não desiste da nossa história. O amor de Jesus não desiste das nossas dores. O amor de Jesus continua querendo curar a nossa vida, transformar a nossa história e nos dar experiências de esperança, de expectativa, de renovação e de expansão. O amor de Jesus transcende
a tudo isso. O amor de Jesus não cabe em teologias. O amor de Jesus não cabe em interpretações bíblicas. O amor de Jesus não cabe em interpretações individuais na tentativa de imposição aos outros. O amor de Jesus, a presença de Jesus, o milagre de Jesus se manifesta na vida das pessoas como Deus quer, da forma que Ele pretende, e uma vez que o milagre que Ele quer fazer é alcançar e transformar cada coração. O amor de Jesus está muito além de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente entende. O amor de Jesus está na dor do que sofre, está no desespero de quem não sabe o que fazer, está no luto de quem perdeu alguém que lhe era muito importante, está no medo daquele que perdeu o emprego. O amor de Jesus está no meio da miséria, está no meio do que sofre. O amor de Jesus está com aquele que se alegra, porque tem feito conquistas na vida. O amor de Jesus está na vida daquele que ganha, mas também está na vida daquele que sofre, por ter perdido coisas ou pessoas importantes. E na confusão que havia na igreja de Roma, entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, sobre quem estava mais certo, quem estava menos certo, a quem a igreja deveria seguir, se aos líderes judaicos ou aos líderes cristãos gentios. O apóstolo Paulo escreve algo maravilhoso no capítulo 9, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Repito, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Amém. A misericórdia de Deus não se explica. A misericórdia de Deus não precisa das nossas definições, não precisa das nossas justificativas. O amor de Deus só é experimentado de verdade quando constrange o nosso coração, quando nos mostra que não existe essa santidade que muitos acham que existe, não existe em nós. Nessa nossa fase de renascimento, não existe essa perfeição que muitos tentam buscar. Não existe isso. O que existe nessa nossa fase de intervalo entre a inauguração do reino de Deus e a concretização plena dele, o que existe é reconhecimento. O que existe é perdão. O que existe é a possibilidade da gente receber gratuitamente esse amor, da gente esquecer esse conceito bizarro e demoníaco de meritocracia e a gente aceitar o perdão de Deus e a gente aceitar a restauração de Deus. A gente olhar para Jesus e saber que o convite dele para nós é: vem aqui que você pode recomeçar de novo. Você pode recomeçar mais uma vez. Você pode tentar de novo. Deus não se decepciona quando em nossas tentativas a gente acaba não alcançando o que a gente gostaria, mas Ele olha para nós com um olhar sempre de amor, sempre de misericórdia e
e nos faz sempre um convite ao encontro, ao reencontro, à restauração. Ele nos faz bugar em nossos conceitos várias vezes, nos faz perceber que a gente está muito longe do que ele pensa e espera de nós. Ele nos faz perceber que não é na nossa força que a gente vai conseguir a vitória, não é na nossa força que a gente vai conseguir seguir na vida. Não, a gente precisa dele, a gente precisa do amor dele, a gente precisa acreditar que ele está conosco, a gente precisa reafirmar nossa fé em cada dia, receber o perdão de Deus, entregar as nossas dores e as nossas culpas e nos sabermos perdoados, restaurados, amados, renovados, regenerados, reconciliados com Ele. E em percebendo isso, nosso olhar para o outro, seja quem for esse outro, deve ser sempre um olhar de misericórdia, deve ser sempre um olhar de cuidado, um olhar para aquele ou para aquela a quem Deus ama e para quem Deus enviou o seu Filho. E sabemos que Deus não desiste, nem de nós, nem dos outros. Deus não desiste jamais. O amor dele é ousado, é desesperado, é uma entrega total. Não existe evangelho sem a recepção desse amor. Não existe esse evangelho se esse amor não foi encontrado nas relações humanas, na nossa forma de existência, na nossa forma de perceber o mundo. Tomara que compreendamos isso, tomara que a gente receba esse amor, tomara que esse amor de Jesus encha o nosso coração e transborde para além de nós, para alcançar muita gente. Muita gente que precisa ser amada, muita gente que precisa ser perdoada, muita gente que precisa ser curada, ser sarada. Tomara que a gente experimente isso.